Edifício Parque Verde Mar Santos. Arquiteto autodidata João Atarcio Jurado nasceu no ano de 1907 em São Paulo e faleceu em 1983. Não frequentou graduação de arquitetura, filho de anarquistas espanhóis de um vilarejo perto de Málaga, sul da Espanha, que vieram para o Brasil. No início do século passado, viveu uma colônia anarquista em Mogi das Cruzes e foi obrigado a abandonar a escola, ainda no primário, porque seu pai não admitia que jurasse a bandeira. Começa a vida profissional nos anos de 1930, quando se transfere para o Rio de Janeiro, onde realiza letreiros para as feiras expositivas. Em 1934, de volta para São Paulo, abre uma empresa de luminosos e continua produzindo letreiros e pequenos estandes. Artacho Jurado é responsável por várias obras importantes. Dentre elas, existem o Edifício Duque de Caxias, de 1947, na Rua Barão de Campinas, no centro de São Paulo. O anúncio chamava atenção para os detalhes dos apartamentos, todos de frente para a nova Avenida Duque de Caxias. Perfeita distribuição das dependências tecnicamente estudadas para oferecer conforto e bem-estar. Luxuosos acabamentos, sendo empregado material selecionado, portal amplo e portentoso hall, revestidos de mármore, rápidos, modernos e amplos elevadores automáticos, grande terraço comum com artística pérgola, permitindo uma vista total da cidade. Edifício Cinderela, em 1956, Rua Maranhão, Higienópolis, São Paulo. O edifício Cinderela revela em total esplendor o que viria a ser chamado de estilo Artacho Jurado. O uso do pastiche colorido, das texturas, materiais e ornamentos revela-se em seu edifício mais kitsch, marcado por tons vivos, pastilhas cor-de-rosa, mochárabes em formato de flor de lis, clara associação à monarquia e guarda-corpos rebuscados compondo essa grande colagem reconhecidamente artachiana. Edifício Enseada Santos, Avenida Bartolomeu de Gusmão. Na década de 50, quando projetou os edifícios residenciais na Enseada e Verde Mar, Artacho Jurado não imaginava a importância cultural e histórica que as edificações teriam para a cidade. Hoje, 5 décadas depois, os imóveis localizados na orla estão protegidos pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos, CONDEPASA. Sobre a importância dele para a arquitetura moderna, foi que Artacho Jurado idealizava os prédios e pedia para algum arquiteto assinar as plantas. Sua arquitetura reflete os sonhos de Hollywood, do pós-guerra, em uma mistura de estilos e linguagens, o moderno, o nouveau, o déco e o clássico. Visando a classe média alta e alta, seus edifícios eram projetados com uma série de serviços e opções de lazer, piscina, terraço, com bar na cobertura, onde eram promovidas as festas de inauguração. Edifício Parque Verde Mar. Situado na Avenida Vicente de Carvalho, no Boqueirão, o edifício foi criado nos anos 50 para receber a burguesia paulistana que desejava um retiro no local. A fim de evitar longas viagens ao Rio de Janeiro, Jurado repetiu o modelo conhecido, o do edifício Bretagne, também de sua autoria, localizado na capital paulista, e projetou, mesmo sem nenhuma graduação na área, 168 apartamentos divididos em 14 andares, com salas exclusivas para jogos de cartas, 8 elevadores, grandes salões de festas e até um playground interno, tudo com uma decoração orgânica exclusiva. Os apartamentos do edifício, frontais e de fundos, com 85 metros quadrados e laterais com 38 metros quadrados, foram vendidos em tempo recorde, em 1957, e o local virou sinônimo de luxo no país. Os compradores eram empresários bem-sucedidos, seduzidos pela ideia de morar em um apartamento em Santos, em uma época que a cidade era considerada altamente sofisticada, com cassinos e as melhores festas do cenário brasileiro. Com o passar dos anos, outros edifícios foram construídos para receber o mesmo público. Jurado utilizava muito as curvas e cores fortes em cada detalhe, uma característica muito importante em todos seus projetos. Todos denominavam sua arquitetura como uma arquitetura alegre. A cobertura do edifício é o acabamento estético do projeto. As curvas rocambolescas na laje e a grande profusão das cores fazem citação no Gaudí. Foi projetada para ser usada como área de lazer e de contemplação, seguindo dos 5 princípios cobursianos, preconizando a inclusão dos tetos de jardins, além de ser usadas também para festas e recepções. Importante citar que o edifício Parque Verde Mar inspirou a reformulação de um trecho no Jardim da Orla nos anos 50. Foram construídas marquises, espelhos d'água e bancos inspirados nas cores e formas ameboides aplicadas em sua obra.
Durante a execução da obra do edifício, foram utilizadas várias misturas de materiais nobres como mármore, granito, cerâmicas, entre outros. A justaposição de formas rígidas, com as curvas amiboides e os grandes terraços na cobertura, deram um aspecto inusitado à obra de Artacho, muitas vezes considerada kit, protótipo de consumo. Os móveis do edifício foram todos desenhados e projetados de maneira específica para cada lugar. Eram tipo pés de palito que lembram a arquitetura de Morris, arquiteto de grandes cinemas e hotéis de Miami. Artacho usava muito o cobogó em suas obras, que é a denominação dada aos elementos vazados, normalmente feitos de cimento, que completam as paredes e muros para possibilitar a maior ventilação e luminosidade. O entorno do edifício se localiza bem à frente da orla da Praia de Santos, em frente à marquise que marca as características da obra, um lugar bom, perto da Avenida Conselheiro Nebias, com vários comércios ao redor. Edifício Conjunto Indaiá Santos. Hélio de Queiroz Duarte nasceu no Rio de Janeiro em 1906 e morreu em São Paulo em 1989. Foi um arquiteto urbanista e professor conhecido pelos protótipos de projetos escolares. Formou arquiteto em 1930 na Escola Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Em 1934, torna-se arquiteto do Banco Hipotecário Lar Brasileiro, sendo transferido para a filial de Salvador em 1936. 2 anos depois, é contratado pela Companhia Brasileira Imobiliária de Construções, que tem um papel importante na difusão da arquitetura moderna em Salvador, e nessa cidade passa a lecionar na Escola de Belas Artes. Em 1945, participa da organização do primeiro Congresso Brasileiro de Arquitetos em São Paulo, sendo o primeiro secretário de evento em 3 anos consecutivos, e é membro dos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna. Edifício do Biênio, Cidade Universitária, Butantã, São Paulo. O Biênio é bem conhecido por causa do prédio disco voador por conta do seu formato. As salas do interior são salas bem diferentes porque as carteiras são dispostas em degraus e as mesas dentro são de pedra. Essas características chamaram muita atenção dos estudantes na época. Edifício Pedra Azul, Jardim Paulista, em São Paulo. Uma das coisas mais interessantes nesse projeto é a forma em lâmina do edifício em sua implantação no lote. A implantação do edifício na diagonal do comprimento do lote configura novas apreensões do volume, bem como das relações com as massas edificadas no entorno. O nível térreo ganha um respiro no lote urbano, frente às características específicas do bairro Jardim Paulista, próximo à Avenida Paulista. O acesso ao edifício se dá por um elegante hall definido por uma laje sinuosa, que faz contraponto entre a circulação intensa da rua e o acolhimento desejado para o interior do lote. Edifício Hessilda, bairro Consolação, São Paulo. É um edifício bem diferente das demais obras e tem uma característica bem inovadora para a época com seu estilo de elemento vazado. Traz um estilo único para o prédio. Ele conseguiu uma sequência de janelas, tornando um prédio sequencial, trazendo consigo como uma característica. O conjunto Indaiá foi projetado por Hélio Duarte e Ernest Mange e construído entre 1952 e 1956 pela empresa Domingues Pinto de Santos. O projeto original previa apenas 2 blocos residenciais, A com 9 pavimentos e B com 15 pavimentos, ligado por galerias e implantado sobre um espaço comum, dedicado às garagens, mas principalmente ao lazer e aos serviços, como pista de dança, jardim, telefonista, cabeleireiros e barbeiros, uma lavanderia e um restaurante que se localizava no bloco mais baixo. Anúncios de venda da época exploravam a possibilidade dos moradores se utilizarem desses serviços como em um hotel, de forma que, ao voltarem da praia, os apartamentos já estariam limpos e arrumados pelas camareiras e os garçons levariam a comida do restaurante até a unidade habitacional. O vertical frontal se articula com o bloco mais baixo onde fica o restaurante. A planta retangular do bloco mais baixo recebeu uma cobertura em laje de concreto levemente curva que se uniria com um bloco frontal por uma pérgola. Seu formato peculiar trouxe ao imaginário popular a forma de uma baleia, nome que recebeu um tradicional restaurante que ali se instalou e se constituiu, durante há muito tempo, como marco arquitetônico da cidade. Tanto assim que a referência mais comum da população ao conjunto arquitetônico continua sendo a forma da baleia. Os blocos residenciais constituíam-se de apartamentos de 2 e 3 dormitórios, organizados de forma a permitir que o bloco posterior pudesse ter também a visão privilegiada do mar. Em 1953, um terceiro bloco, C, constituído de apartamentos de dependência única, tipo kitnet, foi introduzido no processo de aprovação do projeto na prefeitura.
Começava aí a descaracterização parcial do projeto premiado. Apesar de várias alterações em termos de materiais e disposição de áreas comuns, o conjunto como um todo está bem conservado em seus aspectos construtivos, principalmente pelo cuidado de seus moradores. E essas alterações, as mais significativas, foram a troca de alguns painéis de elementos vazados de concreto por outros de cerâmica, com desenho diferente, e a substituição que vem sendo feita de esquadrias das kitnets, originalmente de madeira por outras de alumínio. O mirante é apenas uma laje impermeabilizada com acesso relativamente difícil. O salão de brinquedos para as crianças foi transformado em salão de festas e o jardim interno transformou-se em uma área pavimentada com um pequeno canteiro no centro. O bloco do restaurante tornou-se uma unidade autônoma, gerando uma divisão no terreno, objeto ainda de uma pendência judicial, e desvinculou-se do conjunto de edifício inclusive formalmente. Não existe mais a pérgola, isolou-se o jardim frontal através de grades metálicos e de muro na parte posterior, e incorporou ainda a pista de dança original passando a fazer parte do salão e a pequenas construções que descaracterizam parcialmente a lateral do bloco. Mas é a convivência da discoteca com as residências que se formou o maior conflito. Colégio do Comércio Acácio de Paula Sampaio Leite. Décio Tosi nasceu na cidade de São Paulo em 1936. Aos 20 anos, em 1956, ingressou na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, formando-se em 1960. Vários arquitetos da época deram início à Escola Paulista e passam a utilizar os conceitos de brutalismo e concretivismo, da renovação do modernismo, e entre esses arquitetos está Décio Tosi. Os principais são Rino Levi, de 1971, pelo conjunto da obra, Roberto Santos, de 2004, diversas bienais internacionais de São Paulo, Buenos Aires e Veneza, e o mais recente foi o de Arquitetura Sacra, em 2008. Em 2009, teve suas obras incorporadas ao acervo permanente do Museu de Arte Moderna em Paris. Além da prática profissional como arquiteto, dedica-se também à atividade docente e escritor de pesquisa. Deu aulas na Mackenzie e na Católica de Santos em 1970 e 1982. Décio foi responsável por várias obras importantes. Dentre elas está a Capela da Fazenda Veneza, de 1993, em Valinhos, São Paulo. A pequena igreja possui dois elementos principais que a caracterizam: uma cobertura curva que acompanha a inclinação da margem do lago e uma cruz vermelha que remete à religiosidade. Fórum Trabalhista de São Paulo, de 2004. O tribunal possui duas torres, cada torre se divide ao meio, dando origem a 4 blocos superpostos. Um dos grandes problemas desse projeto é a afluência de público do conjunto de 15.000 a 20.000 pessoas. Mesmo com 20 elevadores de alta velocidade, os advogados não conseguiriam chegar em todas a tempo se dispusessem apenas dos elevadores. Então, um conjunto de rampas cruzadas foi fundamental para interligar os blocos. A Escola Municipal Acácio de Paula Leite Sampaio, antigo Colégio do Comércio, de 1963, em Santos, inaugurado em 13 de abril de 1969 pelo então prefeito de Santos, Silvio Fernandes Lopes. O colégio, do ponto de vista arquitetônico, é uma obra marcada pela ênfase na técnica construtiva, pela adoção do concreto armado aparente, aço e vidro, pela valorização da estrutura com formas geométricas e curvilíneas, sendo responsáveis pelos arquitetos Décio Tosi e Luiz Carlos Ramos. O sítio onde se implanta a Escola Técnica do Comércio, no centro da cidade, na rua 7 de Setembro, Vila Nova, em Santos, constituía uma área de uso misto cujo grau de degradação indicava uma urgente intervenção para a sua renovação urbana. No projeto original do ano de 1963, o edifício deveria estar inserido em um conjunto de escolas implantadas, e a Colégio Acácio seria interligado ao Avelino da Paz Vieira, em funcionamento, através de passarelas suspensas nos pátios, como na foto ilustrativa. A passarela de interligação das escolas não aconteceu devido aos novos gestores da cidade. No entanto, o projeto continuou inovador e arrojado até os dias de hoje.
O edifício conta com os pátios elevados. Sobre essa esplanada elevada, desenha-se o bloco da escola. Trata-se de um edifício suspenso, portante de concreto aparente, com estruturas expostas. O vão livre abriga o pátio de recreio, o que é elevado em relação ao nível da rua. O prédio possui 3 níveis. O plano de reflexão da luz expressa uma surpreendente volumetria que é o contraponto das linhas diagonais. A estrutura do edifício define os ambientes. 2 eixos longitudinais de pilares centralizados definem a dimensão do corredor central do pavimento elevado. A laje inferior das aulas práticas apoia-se nos pilares com balanços para 2 lados. A escada e os blocos dos sanitários têm estrutura independente. Os apoios sustentam também a laje da praça, amparada em pilares dispostos apenas no pavimento semi-enterrado. A relativa semi-independência entre as partes que compõem o edifício elevado, a quebra da simetria no pavimento das aulas práticas e a disposição das escadas propicia uma complexa interação dos volumes e dos vazios, criando jogos dinâmicos de luz e sombra que enfatizam a textura monocromática do concreto aparente. Os ambientes se comunicam verticalmente por rasgos na laje. E onde estão os apoios de estruturas das escadas de circulação, fica no espaço entre eixos dos pilares com o recorte na laje. Comunica-se a praça com o pavimento semi-enterrado que abriga serviços auditórios e áreas administrativas. No centro está situado o pátio. Um dos ideais era que no futuro pudesse adaptar um alambrado e determinadas quadras para basquete e voleibol, sem prejuízo de espaço para os alunos. Este andar é o mais curto e menos largo, posicionando-se sob a sombra do pavimento superior, deixando ressaltar o denteado inferior das arquibancadas das salas anfiteatro, com acesso por corredor situado lateralmente, abriga salas de aulas práticas e laboratórios, que foram adaptados com bicos de gás, pias e armários para os produtos químicos. Da rua, só se vê 2 pavimentos, pois foi construído abaixo do nível da calçada. O acesso é feito pela porta principal. É necessário descer uma escada de uns 10 degraus. Existem mais 2 portões laterais que levam diretamente ao pátio, e nesse caso tem de ser feita uma subida, 10 degraus também. No terceiro pavimento, as salas têm estilo de anfiteatro em degraus com capacidade para 30 alunos. Possui um quadro negro-verde que ocupa toda a extensão da parede, que não encosta nas demais paredes nem na altura e largura. A iluminação das salas é através de claraboias e para circulação de ar foram adotadas as aberturas zenitais. Suas técnicas foram lajes duplas para proteção do calor excessivo, tubos de reflexão, iluminação zenital, ventilação cruzada, pé direito duplo, concreto armado aparente tanto nos pisos, paredes, coberturas e pilares. A estrutura espacial aérea aberta torna-se expressão formal das funções acolhidas no interior do edifício, nas escadarias externas à vista, na modulação das salas, no movimento livre das rampas e das plataformas suspensas de baixo. A estrutura fica explícita no designer, com o somatório das soluções particulares. Isso tudo fizeram parte da concepção plástica da obra, com uma nova volumetria onde todos os pavimentos se comunicassem visualmente. Recentemente, o prédio foi tombado como modelo de arquitetura moderna. O Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Santos, Condepasa, reconhece o edifício como excelente exemplar da arquitetura modernista da Escola Paulista Brutalista. No Colégio Acácio, Décio explora as características técnicas e plásticas do concreto armado, definindo os ambientes de acordo com suas necessidades funcionais e de estrutura, respeitando a arquitetura bioclimática sustentável e topográfica do terreno. Ele é profundamente ligado à realidade histórica e cultural do local, realizando pesquisa, obtendo novas soluções formais e construtivas na tentativa de responder às exigências da sociedade. Assim, compreendemos a importância do notável arquiteto não só para o momento modernista, mas também contemporaneamente, de hoje em dia.